Olá, nesta aula vamos finalizar o capítulo 8, Operação. Abordaremos as cláusulas 8.6, Liberação de produtos e serviços, e 8.7, Controle de saídas não conformes. Não se esqueça, se você acompanha nosso treinamento, clique nos likes, apoie o canal, se inscreva, participe! O programa desta videoaula será a explicação das cláusulas 8.6, Liberação de produtos e serviços, 8.7, Controle de saídas não conforme, além dos conceitos relacionados às mesmas. Bom treinamento! Antes de abordarmos os requisitos da cláusula 8.6, Liberação de produtos e serviços, vamos relembrar os conceitos relacionados ao monitoramento da qualidade do produto ou serviço no processo. Imaginemos que temos um processo com entrada, saídas de produtos e ou serviços, e nesse processo temos uma estrutura produtiva, temos os fatores de produção, mão de obra qualificada, método de trabalho, método de controle, ambiente de trabalho, infraestrutura, recursos produtivos, matérias-primas, produtos, serviços que são entradas, insumos que são entradas. A saída desse processo deve atender a um padrão de qualidade, que é definido, dentre outras coisas, em função das necessidades e expectativas que o cliente desse processo, ou que os clientes desse processo, têm. Desta forma, a especificação de qualidade que o processo deve atender em sua saída depende das expectativas e necessidades de seus clientes. Esse padrão de qualidade se traduz nas especificações numéricas ou atributivas dos produtos e ou serviços produzidos por esse processo. Mas é claro, essa qualidade depende também da infraestrutura do processo e depende da qualidade das entradas desse processo. As entradas desse processo devem atender um padrão de qualidade que é a expectativa de qualidade que esse processo tem perante aos seus fornecedores. Os fornecedores devem garantir que as entradas fornecidas para esse processo atendam a requisitos, que são especificações técnicas, numéricas e atributivas. O monitoramento da qualidade do produto ou serviço no processo poderá ocorrer em 3 momentos distintos. Na saída, onde abordaremos diretamente a liberação de produto ou serviço. Na entrada do processo, matérias-primas, insumos, serviços, embalagens que entram para serem processados e gerar a saída. E durante as atividades de processamento. Esta é uma visão geral sobre o controle de qualidade do produto ou serviço no processo. Agora vamos, com esse conceito em mente, entender os requisitos normativos. Vamos agora ver os requisitos da cláusula 8.6, Liberação de produtos e serviços. A organização deve implementar arranjos planejados em estágios apropriados para verificar se os requisitos de produtos e do serviço foram atendidos. Ora, a organização deve é uma obrigação. A organização tem que cumprir este requisito. O que ela deve fazer então? Planejar quais os controles de qualidade irá aplicar aos seus produtos e aos seus serviços nos estágios de produção, nas operações produtivas ou nas etapas de prestação de serviço. O objetivo desse controle de qualidade do produto ou serviço é verificar o atendimento das especificações técnicas de produto e ou serviço, para saber se o produto ou serviço tem a qualidade necessária. A liberação de produtos e serviços para o cliente não pode proceder até que os arranjos planejados forem satisfatoriamente concluídos. Esses arranjos vão ocorrer desde os controles de recebimento
até os controles finais para a liberação do produto ao cliente ou do serviço ao cliente. Em certos casos, eventualmente, a organização não consegue executar todos os controles nos produtos ou nos serviços antes que seja liberado e entregue o produto ou serviço ao cliente. Vejamos primeiro um exemplo de produto físico. Imagine que uma organização produz mola. Para liberar um lote de mola ao cliente, esta sofrerá um ensaio de carga e um ensaio de ciclagem. O ensaio de ciclagem irá durar uma certa quantidade de horas, e isso pode transcorrer uma semana, 5 dias, 7 dias. Estando todos os outros controles realizados e aprovados, a organização pode acordar com o seu cliente, ou isto pode ser feito por uma autoridade interna da organização, a liberação do lote ao cliente. É claro que no caso de reprovação, terá que se fazer toda a recolha do lote e aplicar a esse lote não conforme tratamento de não conformidade. Em caso de aprovação, há apenas o registro pertinente aos controles realizados, no nosso exemplo, um controle de ciclagem. Ora, para serviços, a situação é um pouco mais complicada. Serviços puros, só é possível verificar a qualidade do serviço após a prestação do mesmo. Significa que sempre ocorrerá a entrega do serviço antes do controle de qualidade. Ou, no máximo, esse controle de qualidade poderá ser aplicado durante a prestação do serviço. Neste caso, pela naturalidade do processo, não são necessárias autorizações adicionais, nem do cliente, nem de uma autoridade pertinente interna. Para serviços que são aplicados em um produto e o resultado do serviço é tangibilizado, o raciocínio é o mesmo que para produto físico. Bom, a organização deve reter informação documentada sobre a liberação de produtos e serviços. Devem haver registros das atividades de controle da qualidade do produto ou serviço. Essa informação documentada ou esse registro irá reter o seguinte: evidência de conformidade com os critérios de aceitação. Significa o que foi controlado, quais as especificações que foram usadas para controle, os valores obtidos e as informações obtidas com a aplicação dos controles e a situação de inspeção, se está ou de controle, se está aprovado ou reprovado. Rastreabilidade às pessoas que autorizaram a liberação. A norma aqui não está se referindo a quem realizou o controle, mas quem laudou o resultado do controle, ou seja, quem aprovou ou reprovou o produto ou o serviço. Notar que, quando falamos de arranjo planejado, estamos nos referindo a todo o plano de controle do produto ou serviço, ou seja, qual o produto, qual o serviço, qual a característica controlada, a especificação técnica, o valor nominal, a tolerância, o atributo ou descrição ou padrão visual para o atributo, o método de controle, o meio de controle, o registro, o responsável pelo controle, o plano amostral, se a amostra é 100% ou se existe uma amostra estatística aplicável ao lote. Ainda, o que fazer quando há reprovação, né? Quem pode liberar o produto e como é feito o registro da liberação ou não, a reprovação do produto ou do serviço. Enfim, todas as atividades pertinentes ao controle de qualidade do produto ou serviço. Ora, você que tem um sistema de gestão da qualidade implementado, já pratica essas atividades. Então, não há aqui nenhuma grande novidade de requisito. O requisito não mudou. Mudou a forma de redação, mas o conteúdo prático e a implementação continua a mesma.
Vamos dar sequência à nossa explicação agora da cláusula 8.7. Controle de saídas não conformes. 8.7. Vamos então aos requisitos. 8.7.1. A organização deve assegurar que saídas que não estejam conforme com seus requisitos sejam identificadas e controladas para prevenir seu uso ou entrega não pretendido. Então, uma vez que foram aplicados controles de qualidade em produtos ou serviços e foram identificados serviços ou produtos não conformes, a organização deve, de alguma forma, identificar quais são esses lotes de produto ou serviços que estão não conforme, para, através da identificação, evitar que eles sejam usados inadvertidamente ou entregues ao cliente de forma inadvertida. A organização deve tomar ações apropriadas baseadas na natureza da não conformidade e em seus efeitos sobre a conformidade de produtos e serviços. Isso deve também se aplicar aos produtos e serviços não conformes detectados após a entrega de produtos durante ou depois da provisão de serviços. A organização deverá então tomar ação de tratamento de não conformidade sobre os produtos e serviços não conformes, estando eles ainda sob controle da organização ou estando eles já entregues ao cliente. Isso significa, na linguagem mais tradicional, definir e aplicar disposições, ações imediatas ou, ainda na linguagem da ISO 9001-2008, ações de correção sobre produto ou serviço. A organização deve lidar com saídas não conformes de uma ou mais dos seguintes modos. Correção. A correção é o antigo retrabalho. Significa, então, que a organização irá aplicar uma nova operação produtiva ou uma etapa nova de prestação de serviço que não faz parte do processo produtivo ou do processo de prestação de serviço rotineiro e, através dessa etapa produtiva, dessa etapa de prestação de serviço, aplicada ao produto ou ao serviço, obter a conformidade para aquela característica que estava não conforme. Toda vez que for praticado o retrabalho ou correção, deverá, então, ser aplicado um recontrole, já que, como se trata de uma operação produtiva não planejada, e o risco dessa operação produtiva ser alto, deve-se controlar a qualidade para garantir que o produto ou serviço atende ao requisito especificado, atende às suas especificações. Segregação. O produto não conforme deve, então, ser segregado, ou o serviço aplicado a um produto, quando não conforme, deve ser segregado. Contenção. Contenção significa não entrega ao cliente, né? Reter os lotes de produto até que seja aplicada a disposição e aí sim, estando o produto conforme, entregue ao cliente. O mesmo se aplica a um serviço tangibilizado, um serviço que é aplicado a um item físico. Veja bem, nos casos de serviço puro, não temos como segregá-los, não temos como contê-los, mas temos como, eventualmente, corrigi-los. Às vezes, essa correção vem pela nova prestação de serviço ao cliente, um novo serviço. Retorno ou a suspensão de provisão de produtos e serviços. Retorno é a devolução, quando acordamos com o nosso cliente que ele possa devolver um lote de produto. Serviços puros não podem ser devolvidos. Como já disse, o que você vai poder fazer é retrabalhar o serviço ou, se não for possível retrabalhar, prestar novamente o serviço ao cliente, de forma a garantir sua conformidade. Vamos continuar aí os modos de tratamento de não conformidade aplicáveis a produtos e serviços. Letra C, informação ao cliente. O cliente deve ser informado de qualquer lote de produto ou serviço que tenha sido entregue e expedido para ele e que esteja não conforme. Então, caso a organização detecte
produto ou serviço não conforme e, caso esse lote de produto ou serviço já tenha sido entregue e expedido ao cliente, ela deverá informá-lo sobre o lote que está não conforme e demais informações pertinentes, como qual a não conformidade, quantidade expedida, e ambos, em acordo, deverão negociar e acordar qual a ação de correção, a ação de controle de não conformidade, a disposição que será aplicada a esse lote de produto ou serviço e demais questões envolvidas, no caso de devolução, custos de transporte, questões fiscais, etc. Letra D. Obtenção de autorização para aceitação sob concessão. A concessão não pode ser eterna. A concessão é um aceite de um lote ou de um ou mais lotes de produto ou serviços delimitado no tempo, delimitado em quantidade. Ou seja, deverá ser feito um acordo entre cliente e organização de qual a quantidade de produto ou serviço poderá ser entregue para o cliente com não conformidade, até que a organização consiga aplicar os controles de não conformidade e as ações corretivas pertinentes para que o produto ou serviço se torne novamente conforme. Ora, a concessão só pode ser praticada quando a não conformidade não afeta o uso pretendido do produto ou serviço. A conformidade com os requisitos deve ser verificada quando saídas não conformes forem corrigidas. A correção, lembre-se, é o antigo retrabalho. Como o conceito de retrabalho é uma operação produtiva ou uma operação de prestação de serviço não planejada e adicional aplicada ao lote de produto ou serviço para torná-lo conforme, ela, em virtude do não planejamento, tem um alto risco de qualidade. Portanto, para todo lote de produto ou serviço retrabalhado, deve ser aplicado recontrole, e esse recontrole é 100%. Dessa forma, se garante a conformidade dos produtos e serviços que serão então entregues ao cliente. 872. A organização deve reter a informação documentada que, então, deve existir o registro, o famoso relatório de não conformidade, registro de não conformidade, RNC, e esse registro deverá conter as seguintes informações, deverá reter as seguintes informações. Descreva a não conformidade, então qual é a não conformidade? Descreva as ações tomadas, quais foram as disposições, as ações imediatas, as ações de correção tomadas. Descreva então qual o tratamento de não conformidade que foi tomado e implementado, foi definido e implementado. Descreva as concessões obtidas. Quando a ação tomada for uma concessão, deve haver o registro da concessão. Identifique a autoridade que decide a ação com relação à não conformidade. Identifique a autoridade que define qual o tipo de disposição de ação de imediata, de ação de correção, ou seja, qual a ação de tratamento de não conformidade que será aplicado sobre o lote de produto ou de serviço. Vamos agora ver um pequeno diagrama que resume o tratamento de não conformidade. E vamos ver também um resumo dos tipos de tratamento de não conformidade aplicado a produtos físicos. Bom, neste diagrama nós vamos ver um exemplo de aplicação de um fluxo simplificado de tratamento de não conformidade. Os exemplos de ação de controle de produto ou serviço não conforme aqui discriminados são, na maioria, aplicáveis a produtos físicos ou a serviços que tenham sido tangibilizados, ou seja, serviços que são aplicados a produtos físicos, como, por exemplo, pintura, tratamento superficial, revenimento, montagem, qualquer tipo de serviço, manutenção, qualquer tipo de serviço que tenha sido aplicado sobre um item físico. Na maioria dos casos, em serviço puro, ou seja, serviço que não é aplicado sobre o item físico, a disposição, a ação de controle de não conformidade possível é prestar novamente o serviço ao cliente. Já que esse serviço é consumido durante a sua prestação, não é possível nem sequer retrabalhá-lo. Ok? Então,
Nós vamos agora ver esse fluxo holístico. Ó, início. Identificado produto não conforme. Então, foi identificado um produto, um serviço não conforme. Deve, então, existir o registro, né, da não conformidade, registrar a não conformidade. Esse registro envolve qual a não conformidade, qual o lote, quantidade, qual o produto, qual a operação produtiva, ou se já foi ao cliente, quem é o cliente, nota fiscal, todos os dados que possam auxiliar na rastreabilidade da não conformidade. Então, é aplicada uma análise da não conformidade. Essa análise não foca a definição das ações corretivas, mas sim entender qual a não conformidade, identificar também a abrangência, o tamanho do problema. O resultado dessa análise é a definição da disposição ou ação imediata ou ação de tratamento de não conformidade. Quais os tipos, então, de disposição ou de tratamento de não conformidade aplicáveis? Devolução. Para um lote físico, podemos devolver ao fornecedor ou o cliente pode devolver para a organização. Seleção 100%. Para um lote físico, podemos separar o produto aprovado do reprovado através de controle 100%. Refugo. Quando não há qualquer possibilidade de recuperação daquele produto não conforme, produto físico, vamos refugar, jogar fora o produto. Retrabalho, aplicação de uma operação produtiva adicional para tornar o produto não conforme, conforme. É claro que o retrabalho é aplicado sobre o efeito, sobre a não conformidade, não sobre a causa. Reparo. O reparo é um retrabalho mal feito, meia boca, que não deu certo e que pode gerar produtos conformes ou pode gerar produtos mais ou menos conformes, com pequenos defeitos, que eventualmente não afetam o uso pretendido do produto ou serviço tangibilizado. Reclassificação. A reclassificação pode ser comercial. Eu tinha um produto de primeira classe, reclassifico para um produto de segunda classe e posso ainda comercializar, entregar ao cliente esse produto. Ou ainda, reclassificação para fins técnicos industriais. Eu tenho um produto que não serve mais à sua finalidade inicial, mas que pode ser utilizado para outra finalidade. Para essa outra finalidade ele está conforme. Deve haver, então, um registro de qual a disposição, qual a ação imediata definida, ou seja, qual a ação de tratamento de não conformidade definida. Quando for uma ação de retrabalho, haverá ainda uma ação adicional que é o controle 100% do produto retrabalhado. Mas vamos esperar um pouquinho esse caso. Vamos aqui quando não é retrabalho. Aplicar disposição e registrar a implantação de disposição sobre o produto. Finaliza o registro. Quando for o caso de retrabalho, vai se retrabalhar o produto, fazer a operação produtiva adicional, né, no produto ou no serviço tangibilizado, registra-se e aí, então, aplica-se o controle de qualidade sobre a característica que estava não conforme e que foi retrabalhada. Certo? Ora, se o resultado do retrabalho da correção for a conformidade, então o produto está aprovado ou o serviço tangibilizado está aprovado. Registra a situação de recontrole e libera o produto para a próxima operação para entrega ao cliente, mantendo os registros. Quando o produto ou o serviço tangibilizado for reprovado, se registra e aí não há o que fazer, deverá então ser refugado esse produto ou serviço tangibilizado. Certo? Em todos os casos, deve ser acordado junto ao cliente quaisquer questões relacionadas a custo, custo de entrega, custo de devolução, né? Custo de entrega adicional, custo de parada de linha, né? Custo de impostos, enfim, todos os arranjos econômicos e fiscais aplicáveis ao tratamento de não conformidade, por exemplo, a devolução. É isso aí, pessoal. Com esse pequeno diagrama, resumimos o elemento, né, 8.7, controle de saídas não conforme. Lembrando ainda que
a autoridade de definição, aquela pessoa ou aquele conjunto de funções que podem definir a ação de controle de não conformidade, ação de tratamento de não conformidade, ação de exposição, ação imediata. Isso também deve ser retido no nosso registro de não conformidade. Ok? Você que vem assistindo o nosso treinamento, não deixe de clicar nos likes e de se inscrever no canal. Continue assistindo o nosso treinamento. Ao final do mesmo, quando colocarmos no YouTube todas as aulas sobre a ISO 9001-2015, você terá informações de como obter certificado nesse treinamento gratuito. Ok? Vamos adiante. Bom, pela nossa explanação, você percebeu que no item 8.7, controle de saídas não conformes, não houve mudança de requisito, apenas uma mudança no formato e redação da cláusula 8.7, a antiga 8.3. Ok? Pessoal, se você vem assistindo nosso treinamento, contrate os serviços da Employment Consultoria, contrate serviços de consultoria, de auditoria, como por exemplo a auditoria de Gap Analysis. Saiba como está o seu sistema de gestão da qualidade, como você deverá ajustá-lo para atender a nova versão da norma ISO 9001-2015. Entre em contato conosco, fale comigo diretamente no celular 996214517 ou entre em contato pelo site employconsult.com.br ou ainda através do e-mail edu.qualidade@uol.com.br. Um grande abraço e até a próxima videoaula, que já será do capítulo 9.